Bom dia! Nós vamos começar a nossa aula. Cadê o povo? Cadê o povo dessa turma? Vamos esperar um pouquinho aí. Esqueci, eu vou fechar, senão vai dar confusão. Fechar essa janela. Outro. Olá, bom dia, Vinícius, tudo bem? Então, vamos começar aí. Alguma pergunta, alguma coisa, Vinícius? Não, professora, por enquanto, não. Então, tá. Então, hoje nós vamos falar sobre a subjetividade na escola. Nós temos que pensar, né? Para que servem as escolas na contemporaneidade? Então, isso é muito importante. Nós pensarmos, né? Para que servem as escolas? Então, nosso assunto hoje é sobre a subjetividade na educação. Eu estou com a rinite hoje, que olha, o mundo tem desenvolvido o quê? Uma relação com o quê? Com a diversidade, a pluralidade, a diversidade, a pluralidade, enfim. O que é essa subjetividade? Hoje a escola, ela deixou de ser um quadro negro e ela foi para onde? Para as telas. Ela já estava caminhando para as telas. Mas com a questão da pandemia, ela foi mais para frente ainda. Agora, o que eu tenho que pensar em relação a essa subjetividade? Eu tenho que pensar. Quando você sai de casa e você vai para a escola, você vai para o seu local de estudo, que perguntas que eu preciso fazer? Quais são as suas opiniões? Quais são as suas opiniões, suas dúvidas, a sua história de vida, a sua língua, os seus segredos, os seus amores, o seu estilo de cabelo, os seus medos, a sua cor, a orientação sexual, a personalidade, as habilidades. O que você sabe, o que você sente. Então, são tudo questões que devem ser perguntadas, pensadas, discutidas,
Porque o que é a subjetividade? Logicamente que cada abordagem dentro da psicologia tem um olhar um pouco diferenciado em relação a essa subjetividade. Porém, a grosso modo, a subjetividade nada mais é do que a nossa psique, a nossa história, né? A nossa psique, a nossa história. E cada um de nós tem uma história diferente, construiu um mundo diferente, pautado em questões diferentes. Bom, as aulas sem paredes, estudando e sem redes. Mas a subjetividade, eu afirmo e digo que ela está o quê? Impregnada nas paredes da escola. Mesmo que houve esse distanciamento, né? Esse distanciamento. Nós temos que pensar, nós já discutimos em outros momentos, e sempre voltamos neste assunto. Quem se interessar, lá no canal do YouTube da Uniandrade, teve a Semana das Licenciaturas. Então, tem lá uns temas bem interessantes sobre a questão da educação, das escolas. Tá? Então, quem se interessar, tá? Tem mais alguém chegando? Então, eu tenho que pensar nos programas, no esquema, no tempo de aprendizagem, na técnica, no papel do professor, no estudante, no material didático, na relação com o mercado. E, logicamente, nós temos escolas mais convencionais, com programas rígidos, com exposições, com um diálogo limitado, né, não estruturado. E temos, então, escolas mais inovadoras, com programas educacionais, esquemas, tempo de aprendizagem, papel do professor, material didático, coordenadores, flexível, variável, né, autoinstrução, o diálogo permanente, a questão da diversidade, de processar as informações. E não tem como, né, nós estamos o tempo inteiro, qualquer assunto que venhamos conversar, debater sobre o processo da escola, nós voltamos para a questão convencional e inovadora. Imposta, orientada, né, torna-se um fim em si mesma. Consensuada a escola inovadora com uma visão de retroalimentação de processo educativo. E nós temos aqui a subjetividade, as áreas do conhecimento, a essência, o estado, o sujeito, as referências, a questão do psicólogo, da questão filosófica. Então, o que é essa subjetividade? É a essência, é a propriedade, é o estado daquilo que pertence ao sujeito, seus valores, sua personalidade, sua maneira de pensar. E Hippoclém, eu não sei falar bem, né, direitinho aqui, é estar colocado debaixo de, servir de base. Então, é a sua história de vida. É a relação do ser humano, sujeito e um homem pensante. Pensante. E nem sempre o outro vai ter acesso à subjetividade do outro, e às vezes o próprio indivíduo
Ele não consegue ter acesso à sua subjetividade, porque o homem é um ser complexo. O homem, ele é lógico, ele é ontológico, ele é psicológico, ele é epistemológico, então ele pensa, ele se estrutura, ele vai buscar o quê? O conhecimento, através do quê? Da manipulação dos objetos, da realidade. O homem, a mulher e a forma. A educação deve partir do quê? De um contexto vivido, de críticas, de valores emergentes, indagando o respeito de que homem quer formar. E aí é o grande perigo dentro das escolas, a questão da subjetividade. A questão da subjetividade dentro das escolas, por causa da interpretação, da maneira como cada um vê, cada um percebe, cada um sente a mesma coisa. Platão ofereceu primeiro significação de sujeito. Eu acho fantástico, né, essa definição, né, quem sou eu? E depois nós temos aqui o de Aristóteles. Sujeito é aquilo que se pode dizer, qualquer coisa, mas que, por sua vez, não pode ser dito nada. Essa é uma definição que eu, particularmente, eu acho bárbara. Eu não posso. Pode ser que o que eu até digo, mas o que eu digo pode ser que não é. Então, o sujeito é aquilo que se pode dizer, qualquer coisa, mas que, por sua vez, não pode ser dito nada. Isso é fantástico, não é? Na Idade Moderna, pensava-se que o conhecimento era a única via. O conhecimento do quê? Da verdade. E hoje nós estamos na era contemporânea. A era contemporânea, tudo é questionável. Uma verdade que é hoje, amanhã pode não ser. O processo se dava por meio do quê? Do conhecimento de si mesma. Roger, as opiniões cristalizadas dos preconceitos impedem o conhecimento da verdade pelo sujeito. Isso aqui também eu acho fantástico. Porque quando você enche o pote de preconceito, você não consegue sair da sua verdade. E dentro da escola, lamentavelmente, como nós já discutimos em outros momentos, a escola é formada de gentes, de pessoas, de seres humanos. E cada ser humano pensa diferente, tem uma maneira diferente de ser. E aí começa a confusão. E quando não se tem uma gestão competente para administrar esses conflitos, aí a coisa pega, né? Aí o negócio fica feio. Então, dentro da psicologia, o que é essa subjetividade? Como eu já falei anteriormente, não existe uma única definição de subjetividade. Tudo vai depender do teu olhar a partir da abordagem que você está olhando para essa subjetividade. A psicologia e a subjetividade é entendida como o quê? O espaço íntimo do indivíduo,
com o qual ele se relaciona com o mundo social, resultando de marcas o quê? Singulares, formação do indivíduo, construção de crenças, valores, dimensão cultural, construir a experiência histórica e coletiva dos grupos e populações. Logicamente que a subjetividade individual ela vai se entrelaçar com a subjetividade do grupo. Então, ela é entendida como o quê? Um espaço íntimo, meu, eu. E dentro desse eu existem vários eus. E existem muitos outros. Então, é muita coisa. Então, pense, né? Pense você numa escola com 400 alunos, 100 funcionários, não sei quantas famílias. É muita cabeça, né? É muita subjetividade juntos aí para ser trabalhado. A subjetividade alcança o quê? O ápice conceitual e clínico englobar também o que é que o médico, a contratransferência, as teorias sofisticadas, o paciente, as teorias, o campus de matriz, né, de estudo dessa personalidade, através de estudos médicos, psicológicos, né, psiquiatras, psicólogos, etc. A psicanálise vai falar de quê? Do sujeito pleno, sujeito síndido, pleno, um sujeito inconsciente, natural do sujeito. Que o homem, ele é um sujeito pleno, com seus conflitos, com seus problemas, dentro da psicologia social. A construção do sujeito se dá pelo quê? Pela socialização, pela dialética, pela frequência da formação subjetiva, né? Dessa subjetivação, dessa construção diária dentro das relações, dentro do mundo micro e do mundo macro. O mundo micro é eu dentro de um espaço menor. E o mundo macro é quando eu abro a janela. E aqui nós vamos falar um pouco de Foucault, essa sociedade disciplinar. Eu até antecipei a subjetividade, porque eu vou trabalhar a questão da indisciplina nas escolas. Então, Foucault é um autor que deve ser respeitado, tem alguns livros que são atuais, de questões que ele traz sobre essa relação de poder que a escola tem. O próprio Freud, em algum momento, ele colocou sobre que a escola é um ambiente castrador. Castrador. Então, olha só essa colocação de Foucault. Para Foucault, as relações de poder estabelecidas no século XX nas instituições, seja na família, nas escolas, nas prisões ou nos quartéis, foram marcadas pela disciplina, cujo objetivo principal era a produção de quê? De corpos dóceis, eficazes, economicamente submissos.
E, logicamente, a partir do momento em que eu crio corpos dóceis, isso aí está pautado aonde? Na escola tradicional. E eu vou interferir nessa construção dessa subjetividade. Porque eu vou impor a subjetividade transcendental com valores universais, tempo, lugar, sempre produzida com regras. Logicamente que existem regras, mas não há necessidade de regras tão duras, muitas vezes, tão rígidas, não permitindo que esse sujeito se construa e se reconstrua no seu ser. Relações interpessoais e educação. A escola moderna, a transmissão, a herança cultural, as competências, a sensibilidade, o aprender, as inteligências, desenvolver múltiplas linguagens, transformar esse ser humano numa pessoa capaz de quê? De ter autonomia, de ter poder de si mesmo, de poder resolver as suas coisas e tocar a sua vida para frente. As relações interpessoais, o RE, o que estão fazendo pelas relações. Na aula passada, não sei se alguém assistiu o vídeo da pesquisadora, eu achei muito interessante o que ela traz, de que as escolas deveriam de tratar das relações da mesma maneira como se trata o processo de aprendizagem e os componentes curriculares. Porque, se você perceber, todos os conflitos que acontecem são do quê? A partir do quê? Das relações. Alguém disse alguma coisa, alguém interpretou outra, a mãe achou uma coisa, a criança achou a outra, a professora disse que falou outra. A direção viu uma coisa, a pedagoga viu outra, o pai viu outra, e assim começa toda a confusão. Nós nunca vivemos um momento que tem exigido de nós, e eu digo até de mim, habilidades, competências e atitudes relacionais. Não está fácil para ninguém. Porque vivemos num momento que todo mundo quer ter razão e ninguém quer receber o não. Ninguém quer receber não, todo mundo quer ter razão. E ameaçam. O momento de criar condições o quê? Favoráveis, de transformar. Nada vai ser uma escola cor-de-rosa, uma revista Caras. Ai, aqui é o paraíso. Não, não tem paraíso. Mas se você estiver em um ambiente, se você estiver em um ambiente que você possa falar, que você possa expressar, que você tem liberdade de chegar num ambiente e dizer, olha, hoje eu não estou bem. Eu já cansei de tirar a professora de sala de aula. Tá? De tirar professor de sala de aula, trocar de turma, trocar aluno.
para afastar ele daquele pai, daquela mãe, sei lá. Né? Então, tudo isso nós temos que prestar atenção. O projeto de trabalho pedagógico. Nós temos o que aqui? A faixa etária, a delimitação. Então, como eu já falei em outras aulas, o psicólogo ele precisa se envolver nesta construção, nesses recursos, nessa organização desses espaços, nos temas morais, filosóficos, na realização de projetos, na transformação de comportamento, no procedimento de família, na avaliação formativa, no autoconhecimento, no relacionamento, propor mudanças estratégicas do projeto político-pedagógico, ou muitas vezes você não precisa mexer no projeto político-pedagógico, mas você pode criar o que aqui? Planos de ações. Que às vezes tem que ir lá para a secretaria aprovar, e não aprova, aquela confusão toda. Ações do educador. Então, eu tenho que pensar nessa qualidade das relações interpessoais. Como é que eu vou trabalhar a subjetividade? Criando canais. Criando canais onde essa pessoa ela possa se expressar dentro da sua motivação, dentro do seu desafeto. Quem é que não tem desafetos? Com colegas de trabalho, com vizinho? Só se você for um poste. Condutas do professor. Então, isso também, muitas vezes, queridos, precisa estar escrito. Quais são as condutas de um professor? Tem professor, por exemplo, que grita, fala alto. Gente, você escuta a voz dele na escola inteira. Ele precisa se reeducar. Lá onde eu trabalho à tarde, ninguém escuta a minha voz. Até porque eu trabalho com estudantes que, dependendo do meu tom de voz, eles se irritam. A percepção do aluno, os efeitos do aluno, os efeitos do professor, a percepção do professor. E aqui nós vamos adentrar aonde? Na mediação de conflitos. Alguém precisa mediar esses conflitos. Então, não é fazendo reuniãozinha, como fazem. Ai, temos que nos tolerar. Ai, vamos nos tolerar, meus amores? Ai, vamos. Tudo vai ficar lindo. Mas as pessoas estão iguais uma panela de pressão a ser explodida a qualquer hora. Aí elas se afastam, elas ficam doentes, elas pegam atestado e por aí afora. Então, eu tenho que pensar, criar manuais de conduta. Criar manual de conduta, de comportamento. Muitas vezes as pessoas têm comportamentos inadequados dentro de uma escola. Fazem fofoca, riem alto, debocham de estudante, fazem bullying, como vocês já viram, trouxeram aí. Eu tenho que pensar em quem? Nessa família, nessa escola e nessa aprendizagem. A construção dessa relação não é fácil. E muitas vezes quem está nessa gestão, nessa direção, não tem competência. O processo disciplinar. Porque a escola precisa ter uma ordem. A pior bobagem que uma instituição de ensino faz é fazer as vontades dos alunos.
essa está fadada a fechar. Ela tem que ter uma linha de conduta. Ela tem que ter uma linha de conduta que funciona assim, 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 assim. Agora, o processo de aprendizagem, a flexibilização curricular é uma outra história. Agora, ficar fazendo vontade de todo mundo é igual um gestor. O gestor que fica fazendo a vontade de todo mundo é igual um pai, um síndico, alguém que tem um cargo de liderança. Uma escola ela precisa ter uma linha filosófica, uma linha disciplinar, não, aqui funciona assim. É? Porque nós temos aí muitos estudantes, aliás, a turma de vocês são os fofos, mas tem muitos estudantes aí faltando com respeito com a gente. Né? O processo, subjetivismo educacional. Então, uma instituição que ela tem uma conduta, você saiu fora daquela conduta, você tem que se justificar. Alguém pode dizer assim, professora, mas isso é militarismo. Não, não é questão de militarismo. Nós precisamos ter normas de conduta. Agora, eu posso construir essas normas de condutas, desconstruir. De repente, você tem lá uma regrinha que não tem mais necessidade. Eu trabalhei numa escola, mas olha, como eles amavam jogar o rolo de papel higiênico dentro do vaso sanitário. Né? Então, era aquela confusão. Pronto. Tiramos os rolos de papel higiênico do banheiro, cada sala de aula tinha um rolo de papel higiênico. Acabou. Então, são coisas simples. Tem situações que dá para resolver de maneira simples. Faz-se uma assembleia, faz-se uma reunião participativa, cria grupos focais, como representantes de cada turma. Aqui. Professora, Oi, amor. a diretora da escola da minha filha mandou um bilhete ontem, né, para os pais averiguarem o WhatsApp das crianças. Daí depois eu descobri, depois ela falou, ela não citou o nome das crianças, mas ela descobriu um grupo que as próprias crianças criaram no WhatsApp. Nesse grupo eles falavam muito mal dos professores, mas com palavras de baixo calão mesmo, sabe? E daí até a diretora falou, pais, eu tô preocupada porque são princípios que estão sendo quebrados, vocês precisam ficar de olho. E o interessante é que as crianças trocavam os nomes para não ser identificada, e eram crianças de quinto ano. E aí elas riscaram com esmalte, com coisa, as portas do banheiro, xingando as professoras, sabe? Essa tá bem complicado. Por causa da disciplina, as professoras são bem elas pegam bastante no pé por causa da matéria, sabe? Né? Claro, Então, elas estão chamando essa meninada para responsabilidade, né? exato. E aí, eu não sei como que a diretora descobriu, eu acho que uma acabou levando, não é proibido celular na escola, mas acho que alguém acabou, tipo, derrubando o celular, levou escondido, derrubou, a diretora pegou, consequentemente, acabou vendo as mensagens que estavam chegando. Uhum. E aí descobriu tudo, né? Ela ficou chocada. Ela daí reuniu todo mundo lá no pátio lá e daí deu uma bronca em todo mundo. Né? Minha filha, mas por que a gente tem que ficar ouvindo? Daí eu falei para servir de exemplo, para não fazer igual. Olha, eu vou falar uma coisa bem franca para vocês. Eu ando bem preocupada, tá? Outro dia eu estava dando aula presencial, eu chamei a atenção de, não é na Uniandrade, é numa outra instituição. Eu chamei a atenção de 3 estudantes que eu queria começar a aula.
Eles acharam ruim ficar entrando e saindo dentro da sala de aula e atrapalhando a minha aula e me provocando. Tá? Isso dentro de quê? Dentro de uma universidade. Dentro de uma universidade. Então, assim, é o que eu digo, existem estudantes maravilhosos, educados. Foi ontem que alguém me falou alguma coisa? Foi ontem. Foi segunda-feira, eu estava dando aula para uma outra turma, eles falaram, não, encontrei uns estudantes do primeiro período da psicologia da manhã, lá na Uniandrade, encontrei eles. Eles falaram, professor, é fácil de lidar com a senhora. Quando a gente não gosta, a gente fala. Pode falar, eu não vou ficar chateada. Agora, faltar com respeito. Esses dias, sabe o que eu descobri? Eu peguei no pé de uma aluna, ela foi vasculhar todas as minhas redes sociais para ver se ela achava alguma coisa da minha vida. Vocês sabiam disso? Meu Deus do céu, que absurdo. Mas Aluna também é aí da assustador. faculdade, da Uniandrade, fez isso. E assustador, meu Deus do céu. Eu tenho um rastreador nas minhas redes sociais. Todo mundo, minhas redes sociais são abertas, eu não posto nada demais. Então, assim, mentes perigosas. Agora, você pensa, são alunos, estudantes de que ano? Do quinto ano? Quinto ano de uma escola particular, de uma escola cristã, o que chocou a diretora, né? E ela chamou os pais, a atenção dos pais, que eles precisam estar mais atentos, né? Ao celular, a conversa dos filhos. E ela ficou chocada. E daí, Então, assim, o vocabulário que eles usam, tá? O vocabulário que eles usam, eu falo, a turma de vocês é uma graça, aquela da noite é outra gracinha, tem uma turma de primeiro e segundo período que eu dou aula de manhã, que também são os fofos. Tá? Mas vem alunos mais velhos entrando na faculdade e fazendo terrorismo, debochando de professor, tirando foto de professor. Aquele professor é bocejante, ele boceja. Até isso eu descobri de uma turma aí. Então, não pense que é só com as crianças que tem, não. É aquilo que eu falo. Todo estudante ele tem o direito de discordar. Eu vou me colocar eu como professora. Mas tem comportamentos abusivos. Eu não vou dizer que os professores são santos, mas professores mais antigos, nós somos linha mais rígida. Para nós não existe oba-oba. é porque também, professora, senão não consegue dar aula. Eu acho que tem que ter um pouco E de aquilo que eu disciplina, falo, porque senão não consegue. Se você dá toda a liberdade, às vezes, estou falando no caso de criança, não sabe lidar com essa liberdade, então não se dá aula. mas nem adulto sabe. Uma vez eu fui numa reunião do Positivo com o Ari, não sei o que agora ele é senador, né? Que era o dono do Positivo, por causa do meu sobrinho. Daí fui eu lá, aquela Assembleia Geral, ele olhou para todos os pais e deu o recado. Aqui, aluno que não segue as regras disciplinares, eu os convido a ir embora. Tá? Então, é isso que eu falo, nós temos que diferenciar as coisas. Nós fazermos um debate, discutirmos, termos flexibilização curricular, adequar algumas regras para o bem-estar de todo mundo é uma coisa. Agora, você pensa numa escola com 400 estudantes, 200 estudantes, 100 estudantes, e cada um quer fazer o que quer?
Ai, não, eu não, eu quero fazer o que eu quero. Aí o professor posta o material, põe o vídeo, grava a aula. Você leu o artigo? Não. Você assistiu os vídeos? Não. Você assistiu a aula? Não. Aí você quer o quê, Andressa? Olha, eu vou ser bem honesta com vocês. Está vindo uma leva de estudante aí nas universidades com falta de educação básica, de desrespeito ao professor. De desrespeito ao professor. Sabe? E não. Olha, tá? E daí, quando você aperta, você abruxa. É, eu acho que um pouco de disciplina é importante, sim, porque a gente leva para a vida, né, professora? Claro, você vai O entrar ser numa humano empresa e que você vai fazer o que você quer. o ser humano que não consegue respeitar uma simples regra, como que vai se comportar diante da sociedade quando ele for afrontado na rua? Ele vai matar, ele vai bater, porque ninguém concordou com ele? Então, eu acho que os pais deveriam também olhar para isso, né? Ó, eu vou dar. Aqui em casa eu ensino assim: o professor é sagrado, tem que respeitar. Também já teve épocas que eu precisei falar com o professor porque a conduta dele não fazia sentido, sabe? Ela gritava demais e ela Sim, castigava todo tem, mundo. tem. Mas, assim, no geral, assim, eu sempre falo, filha, a professora é como a sua mãe, precisa ser respeitada. Ela tá te trazendo conhecimento, né? Eu assim, ó, eu acho assim que tem muitos jovens bons, né? A gente não pode generalizar. Tem muita criança educada, tem muita gente, né, do bem. Quando eu falo do bem, é assim que, né, que dá para você conviver, sabe? Mas é preocupante. E daí eles criam um grupo no Facebook, eles criam um grupo no WhatsApp, eles criam um monte de coisa arada. E o problema é o depois, né? Aonde vai dar isso? Aonde vai dar isso? Eu vejo lá aonde eu trabalho com crianças que têm deficiência moderada severa, mas eles já estão diferentes também. Eles já estão diferentes. Eles têm atitudes, às vezes, que eu me assusto, de sacanear o outro. Sabe aquela palavra assim, não tão, não, né, que eu nem deveria de usar, não tão, mas tão, sabe, estão muito espertinhos já para o meu gosto. Então, tem regras. Então, realmente, eu vejo assim, eu estou há muitos anos na educação e realmente eu tenho colegas que não querem mais dar aula, de jeito nenhum, não querem mais. Tá? Uma palestrinha aqui. Hoje mesmo eu estava falando com uma que deu palestra para vocês. Falando com ela. Ela não. Ela fica em casa, ela escreve livro, ela faz qualquer coisa, mas ela não vai mais para uma sala de aula. Ela está traumatizada. E assim, tem instituições que te dão respaldo, mas tem instituição que não te dão respaldo. Salve-se você dentro de uma sala de aula. Então, vamos lá. Então, aqui, esse jogo de empurra-empurra, aqui o Foucault, ele traz, um pensamento, o estruturalismo, o conceito de sujeito, de identidade, ele critica as instituições. É aquilo que eu falo, nós temos que buscar o quê? O meio termo. Eu já trabalhei em escola que nós tínhamos assembleia toda sexta-feira. E daí nós discutíamos todas essas questões aí de Facebook. Teve uma vez que
eu controlava um pouco o Facebook das meninas, que eu trabalhava com adolescentes, a meninas e meninos, com adolescentes com deficiência intelectual. Tá? E daí, de vez em quando, eu entrava. Teve um dia que eu entrei, tinha uma foto no Facebook de uma das meninas, o rapaz mostrando, né? Vocês sabem, né? O pim-pim dele. Aí eu fui lá, entrei com ela, deletei, denunciamos no Facebook, tiramos ela da página. Agora é muito difícil você ver isso no Facebook, mas tem. Todas as redes sociais têm pornografia por trás, não pense que não tem. Violência, tudo tem, né? Vocês sabem disso. O poder do Estado aqui, né? O alvo, né? Esse poder disciplinar, né? Que Foucault criticou tanto, de criar corpos obedientes. E aqui eu acho bem interessante esse quadro aqui de Foucault, quando ele traz, né, o micropoder e o biopoder, o poder como prática. A escola, o Estado, a família, o trabalho, a igreja e os indivíduos. Cadê tua autonomia, criatura? Então, nem tudo céu, nem tudo terra. Mas também não precisamos ser generais. Agora, uma coisa que dá certo, eu já fiz bastante, é jogar as responsabilidades para a turma. Jogar a responsabilidade para a turma. Não, não dá, eu estou aqui querendo me matar e não dá certo, então quem vai dar aula é o aluno. Vou ficar aqui sentada. Sabe? Colocar eles para trabalhar, para pesquisar, para estudar. Botar essa meninada para se mexer. Aqui as referências, a sociedade contemporânea, a subjetividade. Deixei aqui o livro do Foucault também. Tá? Então, é bem importante nós discutirmos e trabalharmos essa questão da subjetividade dentro das escolas, porque perpassa toda a nossa relação. E daí uma outra coisa, as tuas intervenções e o teu trabalho dentro da escola, tá? Dentro da escola, vai depender também dessa leitura, dessa questão da subjetividade. E você conquistar esse espaço. Mais alguém quer comentar? O que vocês pensam sobre isso? Podem falar. Olha, profe, eu acho. Pode falar, Vinícius. É que ninguém estava falando, mas deixa o Vinícius falar. É que Fale, eu tava Vinícius. pensando bastante na realidade de algumas escolas públicas. É claro, não são todos, não é generalizado, né? São todas as escolas, todos os professores, mas durante a minha prática de formação no ensino médio, muitas vezes a gente se deparava, às vezes, com uma turma desanimada, e às vezes o professor, por não saber como lidar, apenas passava, copie da página tal a página tal e faça um resumo para mim. E ficava sempre nessa dinâmica, então. Eu acho que o professor também precisa de um incentivo, precisa de uma motivação para conseguir estar lidando com os alunos, Precisa. porque é difícil, né? Eu acho assim, né, que existem bem isso, existe o fator salarial, o fator de espaços, de desmotivação, existe o descompromisso, às vezes, daquele profissional, porque se ele der aula, não der aula, se ele é concursado, é outro problema. Ontem até estava eu e uma colega conversando, né, trabalhando na mesma sala, daí eu falei que engraçado, né? Eu nunca precisei de alguém me vigiar, porque eu sempre trabalho. Eu acho que eu nunca faltei com vocês, né? Eu nunca deixei vocês na mão, eu não deixo ninguém na mão. Eu só deixo mesmo se eu estou num estado assim que eu não consigo falar, tá? Mas eu não falto. E eu procuro, se eu vejo que os estudantes estão desmotivados,
Mas realmente o professor também precisa desse suporte, né, Vinícius? Pode falar, Andressa. Não, professora, eu acho assim que precisa ser ensinado, a expressão do aluno é importante, principalmente no quesito da aprendizagem. Cada um tem um jeito de aprender e alguns têm uma dificuldade mais extrema, né? Então, nisso, eu acho que precisa sim ter uma flexibilidade. Mas tem que ter também, sim, alguma disciplina, que senão vira oba-oba, sabe? Porque a gente mesmo se olhando como universitário, né? Vamos ser honestos, que se deixasse pela É, nossa vontade, a gente não fazia muita coisa, né? Eu reclamo quando tem artigo para ler e tal, que eu tenho dificuldade de ler, mas eu sei que é importante, sabe? Mas também, se não tivesse, eu sei que também deixaria de aprender muita coisa, sabe? Então é importante, realmente. é. Não, eu não acho, né? Eu acho que todo mundo reclama, né? Eu também, a gente tem, né? Às vezes a gente dá umas reclamadas, mas faltar com respeito com o professor, O respeito é tudo, né? tanto do aluno quanto do professor. Eu acho Eu, que isso olha, é fundamental. exatamente, né? E, né, achar que o professor é tolo que não está vendo, né? Então, eu acho assim, pessoas adultas, mais velhas, ficar tirando foto de professor e ainda apelidar, complicado, né? Aí é feio, né? É muito feio tudo isso. Bom, galera, vamos lá, tá? Eu deixei um artigo para ler, né, Andressa? Não, professora, é que a leitura, por exemplo, assim, às vezes eu vou ser honesta, às vezes eu me sinto prejudicada, por quê? Os alunos normais, eles vão ler uma vez, vão entender de boa. Eu preciso ler 3, 4, 5 vezes, sabe? Me demanda muito tempo. Sei, Eu tenho essa demanda. dificuldade da interpretação dessa leitura técnica. Alguns não, alguns artigos de boa, mas tem artigo que eu pego que eu falo. Aí claro, não vou xingar o professor, mas o pensamento fala, filho de uma boa mãe, né? Por que que não fala na aula sobre o artigo, em vez do que eu fazendo lendo? Mas é todo um processo na hora da raiva, mas jamais vou faltar respeito com o professor. Daí depois da quinta vez, introduzido, aí pronto, acabou. E já foi. Mas é isso, Não, eu mas acho como de assim, né, lidar com isso. Andressa? Nós podemos ter problemas, nos estranharmos, né? Eu tenho um professor que ele é bem meu amigo. Ele até deu palestra para vocês. E ele, uma vez, ele saiu da sala de aula. Saiu. Falou, não vou mais dar aula para vocês. Numa grande instituição, eu e ele trabalhamos. Eu falei, é que você está indo? Não, aquela turma ali eu não dou aula. Vou dar mais aula para eles. Gente, pensa o professor, né? Então, isso é muito ruim, né? Eu acho que existem maneiras e maneiras. E assim, ó, e nós estamos vivendo um momento de que faltar com ética, faltar com respeito, está virando, parece, uma normalidade em algumas situações, né? Bom, vamos ao artigo, daí aquele outro slide eu vou deixar para a próxima aula. Então, o artigo ele vai trazer aqui uma Ô, realidade professora, você sobre a caiu, não sei se. Constituição. Eu caí? Eu estou aqui? Andressa? Vinícius? Oi, professora. Você está me vendo? Tô. Só os slides que sumiram mesmo. Ah, os slides? Isso. Ah, não, eu tirei, já acabou. Eu coloquei aqui no chat, porque como eu não consigo.
Ontem eu pedi para o Antônio, o aluno da psicologia, me ajudar. Sabe o que eu não estou conseguindo nesse Meet? Quando é material em PDF. Material em PDF eu não consigo compartilhar com vocês. Então, eu coloquei aqui no chat um trechinho do artigo. Eu vou lá, amanhã, não, sexta-feira, eu vou lá na Uniandrade ver se alguém me ensina ou ver o que está acontecendo. Porque é ruim, né? Eu podia agora colocar aqui o artigo para vocês, para nós conversarmos, né? Então, sobre a constituição subjetiva, a ideia do modelo, né? A organização da psique, dos métodos de intervenção, tá? Então, as novas. Aqui, ó. Sobre as novas relações entre questões sociais, né? Questionando esse modelo, essa adoção de métodos psicológicos, pedagógicos. Então, assim, ó, tem muita coisa que eu utilizava lá atrás que hoje não faz mais efeito. Então, nós temos que o quê? Que nos modernizar. Quem tiver o artigo vai acompanhando ali. Eu estou na página 2. A questão do trabalho em grupo, dos contextos diferentes, dos fragmentos das intervenções. Então, muitas vezes, o que acontece? É feito algum trabalho, mas não se dá o quê? A sequência. Se perde. Tá? Então, esse artigo ele vai tratar dessa perspectiva, dessa subjetividade, tá? A questão da cultura moderna. Nós estamos vivendo em tempos diferentes, tá? Então, nós estamos vivendo em tempos diferentes. Ele traz essa problematização dessa dimensão da identidade profissional, da identidade institucional. Então, uma coisa que tem que ser discutida dentro da escola é o papel de cada um. Quem é quem dentro dessa escola? Tá? Quem é quem dentro deste processo, dentro dessa escola? Então, definir os papéis, definir as atividades, as atribuições, e criar um ambiente saudável, de cidadania, de valores éticos, valores estéticos, de ações políticas, de movimentos dentro desse processo. Pessoal, hoje eu vou ter que interromper a aula, porque eu tenho que trabalhar presencialmente. Não, eu tenho que trabalhar presencialmente, mas a 1h e eu preciso ir na IPO por causa da minha rinite antes de ir para a escola. Pode falar, Jéssica. Professor, eu queria fazer uma pergunta para você sobre o projeto integrador. Eu peguei eu não recebi nada ainda, mas pode falar. Não, é que assim, eu peguei a sua matéria e durante a reunião lá, o Vini perguntou pro Aislan se a gente poderia fazer com os alunos da noite. E o Tis teve interesse em fazer comigo com a sua matéria. Eu queria saber se você deixa, se não tem problema para você. Pode. Então tá bom. Não tem problema, não. Era só para confirmar mesmo. Não. Tá, então, o projeto integrador, ele é do mesmo jeito que é achar o artigo, fazer as perguntas e o vídeo, ou o Aisla mudou? Mesma coisa, prof. Uhum. Tá, então nós temos, façam assim, Jéssica, tá? Montem, né, o que vocês pretendem fazer
e me passem para eu olhar já. Tá bom, prof, pode deixar. Então, assim, vocês já pensaram no tema? Não, a gente primeiro veio conversar com você para ter certeza se a gente ia fazer juntos, né? Uhum, pode fazer, não tem problema. Eu não sei se tem mais alguém que vai fazer o projeto da minha disciplina. Prof, eu coloquei o nome ali no grupo com a disciplina para deixar em aberto, para que se quisessem fazer, né, com a gente. Mas a princípio ninguém me falou nada. É que o Aislan falou, professora, Eu que vou ver a que tem que dividir, né? Então a nossa turma é pequena. Então tiveram que fazer duplas para pegar uma matéria cada um. E faltou até Aham. matéria para pegarem. Sobrou matéria, na verdade, a do Aislan mesmo sobrou, né? Porque a nossa turma é muito pequena. Mas é bom, né? Porque o Aislan já tem tanta coisa para resolver, né? Dá uma folga para ele. Pessoal, então, assim. Aí, o que que vocês vão fazer no projeto integrador? Escolher o tema, escolher o artigo, criar as questões e o vídeo. Quando vocês escolherem o tema, Jéssica, daí nós agendamos um horário, ou no final da aula da manhã, ou à noite, como fica melhor, para nós conversarmos no final da aula sobre o projeto. Eu acho que já tem que ser semana que vem, né? Não, tranquilo, prof. Uhum. Tá? Para eu orientar vocês. Tá ok? Sem problemas. Pode avisar o Aisla que não tem problema, que eu autorizei. Tá ok? Mais alguma questão, meninada? Estão firme? Na próxima aula, eu termino o assunto da subjetividade e vou entrar na indisciplina. Tá ok? Um beijão para vocês, boa semana, é muito bom estar com vocês. Beijo, prof. Até semana que vem. Boa semana para você também.